Leanderson Lima na área. E hoje é dia de falar sobre livros. Os livros já lançados com o tema futebol amazonense. Convido a você a vir comigo nessa viagem. Roda a vinheta. Bom, galera, como vocês sabem, esse é o nosso canal e é o nosso cantinho especial para falar de uma paixão chamada futebol amazonense. Então, se você gosta do tema, se você gosta de histórias inusitadas, se você gosta do bom e velho futebol raiz, eu te faço o convite de vir assinar o nosso canal, fazer a sua inscrição, vem com a gente nesse projeto que você com certeza será muito bem-vindo, bem-vinda. E a nossa viagem, ela vai começar pelo interior do estado, mais precisamente no município de Parintins, que fica a 369 quilômetros da capital amazonense. E se você não é do estado do Amazonas, eu tenho certeza que pelo menos alguma vez na vida você já ouviu falar do Festival Folclórico de Parintins. Sim, a gente está falando do festival folclórico mais famoso do Brasil e que tem a disputa dos bumbás Caprichoso e Garantido. E é lá de Parintins que vem a primeira obra que vamos tratar neste vídeo. E ela é essa aqui, galera. Dá uma olhada aí, ó. Estamos falando de Futebol Parintinense, do sucesso ao fracasso. Obra lançada em 2019. E este livro ele fala justamente das origens do futebol de Parintins, que já teve times com nomes bem curiosos, como Não Tem Jeito, Deixa de Banca e, pasmem, teve até um time chamado Chibiulândia. Chibiulândia, isso mesmo. Só que o futebol de Parintins começa a engrenar de vez no final da década de 1940. É quando surgem duas equipes que fariam uma rivalidade histórica na cidade. E eu tô falando do Atlético Sul-América Clube, chamado carinhosamente de Sulamba, e tô falando também do Amazonas Esporte Clube, conhecido como a Cobra Coral. Além de contar a história dessas duas equipes, né, o livro do José Brilhante também conta ainda fatos curiosos da história do futebol de Parintins, como o dia em que Mané Garrincha, campeão do mundo nas Copas de 1958 e 1962, aportou lá pela ilha para jogar um amistoso, vestindo em um tempo cada as camisas do Sul-América e do Amazonas. E isso aconteceu no ano de 1973. Quando o Garrincha, à época, estava fazendo várias turnês assim, de amistosos, né, tentando ganhar uma graninha ali. E quem venceu esse amistoso foi a equipe da Cobra Coral, por 1-0. O gol foi marcado pelo Bereco, com assistência de quem? De Garrincha, né, que deu um cruzamento aí muito bonito, segundo os relatos. Bom, pessoal, esse é o primeiro livro que a gente está trazendo, mas a gente não vai sair do interior, vamos continuar no interior do estado do Amazonas. Ou então a gente vai sair agora de Parintins e vai para Manacapuru, uma cidade que também tem um atrativo turístico muito bom em um festival que não é como o Festival de Parintins, mas é o Festival das Cirandas de Manacapuru. E lá tem uma disputa eletrizante entre as cirandas Guerreiros Mura, Flor Matizada e Tradicional. E se você não é do Amazonas, lembre-se, você tem que fazer uma visita a Parintins, tem que fazer uma visita também a Manacapuru na época desses festivais que com certeza você não vai se arrepender. E lá da Terra da Ciranda a gente traz essa publicação aqui, olha, dá uma olhada aí. Bacana que nós estamos falando do livro Princesa dos Solimões Esporte Clube, Sua História. É essa obra aqui que é do Antônio José Sofim. Esse livro ele narra a história do surgimento do Princesa dos Solimões. Tem inclusive aqui nele, cara, uma cópia da ata de fundação do Princesa. E assim como acontece na obra do Brilhante, onde ele faz ali uma pequena introdução contando um pouquinho da história do futebol de Parintins, o Sofinho também faz um pequeno ali histórico do início do futebol de Manacapuru. Nunca é demais lembrar que o Princesa dos Solimões foi campeão amazonense no Barezão de 2013. E este livro aqui foi lançado no ano de 2018. E agora eu vou falar para vocês de um livro que não foi lançado no formato físico, apenas em e-book. E eu estou falando do Memórias do Esporte Bretão Caboclo, Os Primórdios do Futebol no Amazonas, do historiador Gaspar Vieira Neto, e que foi lançado no ano de 2017.
Esse livro ele é bem legal porque ele mostra a gênese do futebol amazonense. Conta quem foram os primeiros craques e até o primeiro clube, que segundo o Gaspar, foi o Racing. E agora eu vou falar desses 2 livros aqui, galera. Memórias do Esporte no Amazonas e Lembranças do Futebol e do Rádio Amazonense. 2 obras de Nicolau Libório. Hoje procurador de justiça, o Nicolau Libório foi jornalista esportivo no Amazonas na época de ouro do nosso futebol. No primeiro livro aqui, o Memórias do Esporte no Amazonas, Libório resgata várias histórias, inclusive a passagem do Santos de Pelé por Manaus. Também tem outras pequenas biografias de jogadores que fizeram história no futebol amazonense. Como é o caso do Marialvo, os irmãos Edson Antônio e Zequinha Piola, entre outros. Já nesse livro aqui, pessoal, o Lembranças do Futebol e do Rádio Amazonense, lançado no ano de 2012, ele tem mais ou menos a mesma pegada do livro anterior, porém ele amplia um pouco mais o leque, falando de figuras históricas do jornalismo esportivo e do rádio amazonense, que é bem legal também. Bom, agora vamos falar de um dos maiores ídolos da história do futebol amazonense. Acho que não é para menos que o cara se tornou o primeiro a ter a sua própria biografia ali, individual. Eu estou falando de José Ricardo dos Santos Silva. Já sabe de quem que eu estou falando? Sim, dele mesmo. Eu estou falando do Pepeta, ídolo eterno do Nacional Futebol Clube. Também chegou a vestir as cores da Sociedade Esportiva Palmeiras, só que ele teve que servir o Exército, voltou para Manaus e acabou optando depois pelo Nacional, o clube do seu coração e o clube que ele faria história. E o livro é esse aqui, ó, Pepeta, Páginas de Vida e História. Uma obra muito bacana, de autoria de Carmen Novoa Silva. Carmen Nova, para quem não sabe, é esposa do Pepeta e imortal da Academia Amazonense de Letras. Bom, além de ter sido multicampeão com o Nacional, o Pepeta, ele marca o gol da vitória, de umas vitórias mais icônicas da história do futebol do Amazonas. Gol que foi marcado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Mais precisamente no dia 24 de agosto de 1969. Bom, o jogo foi válido pela final do torneio Centro-Sul e Norte-Nordeste. E o Pepeta, ele fez o gol do título. E o Nacional estava jogando contra o Maringá do Paraná. E essa partida, ela foi uma prévia do jogo entre Brasil e Venezuela, jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1970. O gol que o Pepeta marca na conquista desse título, ele simplesmente entra para a história, primeiro porque, assim, até então, né, uma conquista de título ali de um clube amazonense, um gol do título marcado por um amazonense no Maracanã, e olha, a apoteose foi enorme em 1969 por conta deste feito. A equipe do Nacional foi recebida assim de uma forma estrondosa, assim, a cidade parou, teve ponto facultativo, foi uma verdadeira loucura. E o livro do Pepeta foi lançado em 2007, só que a primeira versão deste livro, desta obra, é essa aqui, olha, uma versão de luxo, super luxo aqui, olha, só para vocês terem uma ideia aqui da diferença aqui, o tamanho das duas, né? Essa aqui é uma edição de luxo, muito bacana, realmente tem todo o conteúdo que tem na segunda edição menor, só que isso aqui é feito com um papel assim top de linha, com as imagens aqui coloridas lindas, olha. Enfim, é realmente uma obra que vale a pena para o torcedor do Nacional ter e para o fã de futebol amazonense, né, cara? Porque eu acho que não importa o time do seu coração, sua torcida, quem gosta de futebol amazonense gosta e tem que ter realmente uma obra como essa aqui, contando a história do Pepeta e um feito extraordinário que ele e aquela equipe do Nacional conseguiram em 1969. Bom, e agora eu vou falar para vocês dessa super trinca aqui, dá uma olhada aí, que são os livros do jornalista Carlos Zammit, e tenho que falar para vocês, cara, é muito especial para mim poder falar do Carlos Zammit e dos livros que ele lançou. Entendeu? Por quê? Porque o Carlos Zammit, ele é o primeiro jornalista do Amazonas, né, mais especificamente aqui de Manaus, que teve essa preocupação de começar a registrar os fatos históricos, né, sempre fazia suas anotações, falava dos times, falava dos craques, e graças a isso, né, graças ao trabalho
que ele desenvolveu na coluna que se chamava Baú Velho, né? Por isso aqui o livro também se chama Baú Velho, que ele publicava no jornal A Crítica. Então ele trazia essas histórias e depois fez esse compilado dessas histórias muito bacanas do futebol amazonense, desses craques, dessas estatísticas, e fez esse livro aqui, galera. Esse livro aqui, que hoje em dia, com certeza, olha, é um livro raríssimo de encontrar. E esse aqui eu posso falar para vocês que eu ganhei do próprio Zammit. E ele foi lançado em 1999, e ele que inaugura essa pegada de livros assim que trazem assim as biografias dos atletas, né, de muitos dos atletas de destaque da época romântica do futebol amazonense, principalmente da época ainda pré-profissional ali, da era amadora. E esse livro tem coisas muito legais, cara. Tem histórias do Parque Amazonense, tem sobre a origem do termo Rio Nau, que é o clássico entre Rio Negro e Nacional, um dos mais épicos, mais famosos da história da nossa cidade. Tem também falando sobre o técnico Amadeu Teixeira, fundador do América. Enfim, gente, são muitas histórias muito legais. Então, esse livro, que hoje, né, é o Baú Velho. Histórias do futebol de Manaus e seus personagens, mostrando aqui mais uma vez para vocês. Com certeza aí é uma obra muito rara de encontrar. E se você tem um verdadeiro tesouro em casa. Anos depois de fazer essa publicação independente, o Baú ganhou uma versão ampliada e aqui, ó, lançada pela editora Valer. Esse aqui ainda é mais fácil de encontrar hoje em dia e é uma edição muito bem cuidada, material muito bacana, que segue ali a pegada do livro anterior, mas que traz muitas histórias novas, inclusive histórias mais atualizadas. E aqui, por exemplo, tem uma parte que fala dos goleiros dos anos 40, goleiros dos anos 50, zagueiros, sobre o clássico pai e filho. E aí tem algumas histórias bem legais, né, cara? Como a passagem do Dadá Maravilha pelo futebol do Amazonas. Tem também o dia em que Roberto Dinamite jogou pelo Rio Negro. E muitas outras histórias, gente. Então, super aconselho aqui para você que quer conhecer mais sobre a história do futebol amazonense, a série Baú Velho, porque realmente, olha, tem muita coisa aqui bacana, galera. E para fechar o assunto sobre Carlos Zammit, também tem esse livro aqui, pessoal, que é muito bacana também. E a gente está falando do histórico das decisões do campeonato profissional de 1964 a 2005. Você tem aqui as escalações dos times campeões, os técnicos, o regulamento das edições desses campeonatos, algumas curiosidades. Então é muito bacana, olha, você ter aqui, mais uma vez mostrando para vocês. Bem difícil de achar também, mas vale super a pena. Eu falei de alguns livros raros, alguns livros difíceis de encontrar, alguns vão ser mesmo bem complicados de achar, mas no final eu deixo aqui na descrição como vocês podem conseguir alguns desses livros, alguns que foram lançados mais recentemente, mas tem um que com certeza esse é muito difícil de encontrar. Para mim foi muito difícil, durante muitos anos eu tive apenas uma cópia, uma xerox desse livro. Eu estou falando desta obra que é pioneira entre os livros sobre o futebol amazonense, lançado em 1987, aqui, 7 décadas de barriga preta. Esse livro ele é de autoria de Manuel Bastos Lira, imortal da Academia Amazonense de Letras, e simplesmente é a obra mais impecável, mais completa a respeito da história de um clube amazonense. E de que clube nós estamos falando, né? Acho que barriga preta aqui já deu para conhecer, o Atlético Rio Negro Clube. Então, primeiro que esse livro ele tem uma pesquisa muito profunda, é uma pesquisa feita nos jornais da cidade, onde mostra ali vários momentos históricos, momentos de fundação do clube de Xinda-Uchoa, que se tornou aí uma força, uma potência do futebol amazonense, que hoje está meio aí tentando se recuperar, está rebaixado para a segunda divisão, vai disputar o Barezão da segunda divisão este ano. Mas o Rio Negro tem uma história enorme, uma história gigante. E aqui a gente tem detalhes sobre a construção da sede do clube, sobre as equipes vencedoras no futebol, parte social do clube, que sempre foi muito forte também,
Ó, é uma obra bem extensa e também eu acho que tem uma coisa muito bacana aqui, que é um documento que vai além do futebol, porque além de falar sobre as origens do futebol no clube, ele também mostra a origem de outros esportes, quando os outros esportes começaram a ser praticados em Manaus, porque para quem não sabe, o Atlético Rio Negro Clube, ele também tem essa tradição de participar de outras modalidades esportivas. E foi aqui, na cidade de Manaus, no Clube do Rio Negro, que muitas dessas atividades começaram. Por exemplo, do beisebol até o jiu-jitsu, né? Tudo começou ali no Rio Negro. Então, um documento, mais do que tudo, é um documento sobre a história do Atlético Rio Negro Clube, mas também um documento sobre a história também do esporte no Amazonas. Bom, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que traz um pouquinho, né, da nossa história, da nossa cultura de futebol aqui do estado do Amazonas. Vamos que vamos, porque como vocês sabem, aqui o futebol não para.